Oi, gente! Tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao vídeo sobre Getúlio. Agora é a parte 2. Né? Nós paramos na parte que Getúlio renuncia por ser acusado de comunismo, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, aquela treta toda, né? O governo provisório, Estado Novo, e aí ele renunciou. Paramos aí, isso em 1945. Então a gente começa da parte que quem vai administrar este país pós-renúncia de Getúlio. Então, quem vai administrar, tá, foi o presidente do Supremo Tribunal Federal. E quando ele assume, a primeira coisa que ele faz é liberar partidos políticos, como a UDN, União Democrática Nacional, e o PSD, o Partido Social Democrático, que até então o Getúlio tinha extinto os partidos. Tinha só legalizado o PCB. E o restante, né, ele tinha tirado tudo. Só que aí tem que ocorrer novas eleições. E quando ocorre, quem ganha é o Eurico Gaspar Dutra. E ele ganha, gente, porque ele estava sendo apoiado por ninguém mais, ninguém menos que Getúlio Vargas. Então você vê que o Getúlio, ele não veio como candidato, mas ele ainda tinha um forte poder com o povo, né? Porque ele apoiou o Eurico e o Eurico ganhou, né, por ter o apoio dele. Então vamos lá, quando o Eurico Gaspar Dutra vem, ele vai fazer uma nova Constituição, no qual a liberdade individual, né, vai prevalecer, vai ser meio que um retorno à democracia. Tá? E ele já chegando, ele vai romper alianças com a União Soviética, tá? Vai romper com a União Soviética, vai se aliar aos Estados Unidos, lógico, tá? Vai proibir o PCB, vai tirar a licença do PCB que o Getúlio tinha legalizado, e os políticos que eram desse partido vão ter o seu mandato cassado, tá? Então vamos lá. O que vem nessa Constituição que ele criou? Primeira coisa, liberdade religiosa tá liberada. Né? Isso é uma grande coisa, gente, que até então, né, era o ó. Então, vai liberar a liberdade religiosa. Maiores de 18 anos podem votar, porém, analfabetos não. Analfabetos estão vetados. E ele vai dar um direito à greve, que até então era proibido. Mas não era qualquer greve, não. Tipo assim, quer fazer greve. Não. Era um direito à greve, mas de um lado mais restrito. Tá? Mas ressalta essa parte. Então, por isso que é uma Constituição que valoriza a democracia, né? Uma volta à democracia. O Vargas assume o governo nas eleições seguintes. Então, daí começa, né, a segunda parte do governo Vargas. Tá? Em 1950, que ocorre as eleições, o Vargas ganha. E quando ele ganha, ele tá assim, foi realmente eleito pelo povo dessa vez, gloriamente, mas ele tá, assim, com dois lados bem opostos. De um lado, o pessoal mais estativista, que é o lado dele, de criar empresas estatais, e o outro, o pessoal que queria abrir o Brasil para os mercados estrangeiros, se alinhar incondicionalmente com os Estados Unidos. Então, assim, estava assim, bem diferente. E a imprensa tá massacrando em cima dele. Ele vem com a imprensa realmente pegando pesado. Sabe, várias denúncias direto sobre ele. E muitas dessas denúncias até pessoais, entendeu? Bem pessoais realmente, denunciando a violência do governo Vargas, né, do DOPS. E ele tinha um inimigo declarado, que era o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, ele era dono de um jornal, tá? O jornal era o Tribuna da Imprensa. E nesse jornal, o Carlos Lacerda fazia várias denúncias contra Vargas, era assim, direto. E eles eram inimigos assim, sabe? Aquela novela mexicana mega declarada diante do povo. E isso tudo piora, gente. Essa novela toda vira um melodrama, tá? Em 1954, quando o chefe da segurança de Vargas tenta matar o Carlos Lacerda, só que esse atentado dá completamente errado. O Carlos Lacerda não morre. Quem morre, tá? Foi um capitão, foi um major da aeronáutica, o Rubem Vaz, que é assassinado. Então isso piora todo esse quadro, porque o Carlos Lacerda sobreviveu ao atentado e o Rubem Vaz que morreu. E com isso as Forças Armadas começam a ser pressionadas para tirar o Vargas do poder diante disso tudo. Ou seja, quem é contra o governo é assassinado, quem faz denúncias do que o governo faz errado é morto. Então isso mostra como era uma ditadura, como era um autoritarismo, e começa a massacrar o Vargas, né? Então o Vargas politicamente está isolado, ele tem duas alternativas. Ou ele renuncia, ou ele aguarda o impeachment, porque não tinha outra alternativa. E aí o Vargas muda tudo completamente, faz uma virada de mesa e entra para a história. O Vargas, ele comete suicídio, né? Isso ocorre no dia 24 de agosto de 1954, lá no Palácio do Catete. Ele dá um tiro no peito. E quando ele faz isso, ele muda tudo. Por quê? Ele deixa uma carta no qual ele fala o seguinte: ele culpa os opositores pelo sofrimento do povo brasileiro, por toda a maldade que acontece, pela dificuldade do povo, e a culpa é dos opositores.
E escreve aquela célebre frase, né, do deixo a vida para entrar para a história, né? Saio dessa vida para entrar para a história. Gente, entrou para a história, tanto que eu tô falando dele para vocês hoje, né? Tutúlio, nosso amigo. E com a morte de Getúlio, o jogo virou completamente. Se antes ele estava isolado politicamente, por várias coisas erradas que denunciaram, agora quem denunciou, os opositores é que eram os errados. Porque o povo vai começar a perseguir, gente, parece que morreu um parente próximo de cada um. O povo vai pra rua, sabe, se revolta. Lembra que Getúlio era o pai dos pobres. Então começa, assim, um motim nacional. O pessoal chora, né, e começa um quebra-quebra. Muitos opositores de Vargas têm que deixar o país, porque estão sendo agredidos nas ruas. Então, diante desse cenário, fica difícil, né, dos militares assumirem o poder, eles acham que não é o momento. E aí o vice de Getúlio vai assumir, né, o Café Filho, vai assumir e vai dar continuidade ao governo. Mas assim, a morte de Getúlio parou completamente esse país. Foi uma comoção nacional. E alguns aspectos da cultura de Getúlio, né, durante o governo dele que ele fez, que temos que ressaltar, que muitas vezes passa batido. Por exemplo, o dia 21 de abril, Getúlio vai tornar o Dia do Índio, porque ele vai resolver inserir o índio nesta sociedade. Mais uma vez, ninguém pergunta para o índiozinho: oi, índiozinho, você quer fazer parte da minha cultura? Não. Mais uma vez, vão impor ao índio que ele tem que fazer parte dessa cultura e modificar a cultura dele. Por exemplo, o Vargas foi o primeiro presidente aí numa tribo indígena. Isso ocorreu em 1940. Né? Ele vai, visita, tem fotos dele, né, na tribo indígena. E ele vai criar vários órgãos sobre isso. Por exemplo, ele vai criar o Conselho Nacional de Proteção ao Índio, tá? Para proteger o índio e doutrinar ele perante a gente. Então, mais uma vez, as tribos indígenas, muitas que estavam isoladas, tá? Vão ser invadidas. E, gente, os índios não têm o mesmo anticorpos que a gente. Tinham tribos que nunca tiveram contato. Então, muitos índios vão morrer por doenças, por epidemias que nós vamos levar ao chegar lá. Então, mais uma vez na história, o índio vai ser doutrinado para poder viver entre a gente. Né? Mais uma vez, o índio vai passar por todo esse processo. Coisas que temos que ressaltar. O Vargas criou a lei Afonso Arinos, né, que tornou crime o preconceito de raça e cor no país, que até então não tinha. Criou a Petrobras, né, ele teve toda aquela campanha do Petróleo é Nosso, ele criou a Petrobras, né, a Vale do Rio Doce, né, várias empresas, né, que ainda existem, que foram feitas no governo Vargas. Então, assim, o Vargas realmente causou em seus mandatos, né, e é falado até hoje, leis trabalhistas, né, o direito ao voto feminino, né, a Petrobras, enfim, muita coisa que ele fez, mas termina dessa forma trágica, com o seu suicídio, porque ele estava isolado, né, politicamente isolado. Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha dado para explicar um pouquinho sobre o governo Vargas, né, a parte 2. Tentei ser breve, né, fazer algo em menos de 10 minutos para ser mais fácil de gravar. Qualquer coisa, se você não entendeu, você faz no sinal de fogo. Tô brincando. Você deixa um comentário, né? E ajuda a titia, curte, compartilha, manda para sua avó, pro passarinho, para quem for, tá? Professora sobrevivendo à quarentena. Namastê.